E aí, bora para um experimento mental hoje? Vamos pensar juntos sobre uma coisa que a gente vê todo dia, mas que raramente para pensar a fundo. O nosso Sol. E se, do nada, ele simplesmente sumisse? Imagina a cena. Neste exato momento, sem aviso, sem barulho, o Sol, puf, desaparece. Ele não explode, não apaga devagarinho, não, ele só deixa de existir. O que aconteceria aqui na Terra? A resposta, olha, é bem menos óbvia do que parece e revela umas coisas bem doidas sobre como o universo funciona. Mas antes da gente mergulhar nesse caos, a gente precisa entender o básico. Para sacar o tamanho do impacto do desaparecimento do Sol, vamos primeiro relembrar rapidinho o papel fundamental que ele tem para a vida aqui na Terra. Basicamente, o Sol é a bateria de quase tudo que está vivo no nosso planeta. É ele que alimenta um processo super importante chamado fotossíntese. É a base de toda a nossa comida e até do ar que a gente respira. O mais legal disso tudo é como esse processo é genial. Pensa só, a luz do Sol é a faísca que deixa as plantas pegarem coisas simples como água e gás carbônico e transformarem em comida. É o que sustenta ecossistemas inteiros. E ainda por cima, de brinde, elas liberam o oxigênio que a gente precisa para viver. Sem o Sol, esse processo para. Na hora. Beleza, voltando para o nosso cenário maluco. O Sol sumiu. Mas, por mais incrível que pareça, a gente não ia ficar no escuro imediatamente. O universo tem suas próprias regras de trânsito, digamos assim, sobre a velocidade que a informação pode viajar. Por exatos 8 minutos e 20 segundos, a vida na Terra ia continuar como se nada tivesse acontecido. O céu continuaria azul, a gente ainda sentiria o calorzinho do Sol, tudo normal. Mal saberíamos nós que a nossa estrela já era. E por que isso? Porque esse é o tempo que a luz leva para viajar os 150 milhões de quilômetros do Sol até aqui. Mas o pulo do gato é que não é só a luz que está nessa viagem. Tem outra coisa tão importante quanto que também viaja nessa mesma velocidade. E aqui que a coisa fica sensacional. A gravidade, gente, não é instantânea. Pensa que nem uma pedrinha jogada num lago. As ondinhas levam tempo para chegar na borda, né? A gravidade é a mesma coisa. Ela tem um limite de velocidade. E esse limite é a velocidade da luz. Então, o ponto principal é este. A notícia de que o Sol desapareceu, tanto a falta de luz quanto a falta da atração da gravidade, viaja junto, no mesmo pacote, na mesma velocidade máxima. Durante esses 8 minutos e 20 segundos, a Terra continuaria a girar em volta de nada, de um espaço vazio onde o Sol costumava estar. Mas aí o cronômetro zera. E quando esses 8 minutos e 20 segundos acabam, a realidade desmorona. As consequências são imediatas, todas de uma vez e absolutamente catastróficas. No exato momento em que o último raio de luz do Sol se apaga, a corda da gravidade que nos prende em órbita também arrebenta. A Terra, que agora seria um planeta órfão, seria lançada em linha reta, viajando sem rumo pelo espaço interestelar. Essa citação resume perfeitamente nosso novo destino. Aquela força que mantinha o sistema solar numa dança cósmica organizada simplesmente desapareceria, e cada planeta ia seguir seu próprio caminho solitário pela imensidão do espaço. E agora, como um viajante solitário na escuridão, a Terra começaria a congelar, e o processo seria assustadoramente rápido. Olha só como o cenário se desenrola rápido. Em apenas uma semana, a temperatura média do planeta já cairia para menos 17 graus. Em um mês, despencaria para 73 graus negativos. Isso é mais frio que os invernos mais brutais da Sibéria. Com o passar das décadas, até os oceanos virariam um bloco de gelo sólido. E no fim, até o nosso ar viraria gelo e cairia no chão. Fim de jogo. E do ponto de vista da biologia, a catástrofe seria ainda mais rápida. Sem fotossíntese, a base de toda a cadeia alimentar desmorona na hora, levando a uma extinção em massa quase que total e imediata. Então, depois dessa viagem bem sombria, qual é a moral da história? O que esse cenário impossível de acontecer ensina pra gente sobre o universo? Bom, primeiro, um suspiro de alívio. Isso é só um exercício de imaginação, tá? As leis da física não permitem que uma estrela simplesmente suma do mapa. Mas a beleza desse experimento está justamente no que ele revela sobre essas mesmas leis. E isso nos leva à grande revelação. Durante séculos, a gente acreditava, como Isaac Newton, que a gravidade era instantânea. Se o Sol sumisse, ele achava que a gente sentiria o puxão gravitacional sumir no mesmo instante. Mas aí veio Albert Einstein e provou que não era bem assim. E o nosso experimento mental ilustra perfeitamente o porquê. A órbita esquisita de Mercúrio, que era um problemão para a teoria de Newton, foi explicada direitinho pela teoria de Einstein, justamente porque ele entendeu que a gravidade não é instantânea.
Portanto, a grande lição é esta. Nosso conto de um mundo congelado não é sobre o fim da vida, mas sim sobre a natureza do espaço, do tempo e da gravidade. Ele revela as regras do jogo que governam o nosso universo. Isso deixa a gente com uma última reflexão. A gente vive a vida inteira com base numa luz do sol que na verdade já é do passado. Já tem 8 minutos de idade quando chega aqui. Isso nos lembra que a nossa percepção da realidade está sempre um passo atrás do que realmente acontece. Fica a pergunta no ar. Que outras verdades cósmicas estão aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando a gente fazer as perguntas certas?